O cenário de Elbaf é desesperador. Loki foi completamente derrotado. Luffy, dominado por Neronaimu, e se encontra à beira da morte. O homem que deveria conduzir o mundo ao amanhecer não consegue enfrentar o rei do mundo em igualdade. Nesse contexto, surge Scopper Gaban como a última grande esperança, a última lenda de uma era que ainda permanece em pé. Mas ele não está ali para vencer essa batalha, e sim acender a chama da vitória futura. Sua luta vai ser o último impulso que faltava para Luffy compreender o inimigo que enfrenta, enquanto sua morte se tornará o combustível para a evolução da nova geração. Scopper Gaban, o devorador de montanhas e o braço esquerdo do rei dos piratas, fará o último ato de um herói que não busca vencer seu inimigo em vida, mas sim com sua morte. É o seu sacrifício que vai transformar uma derrota inevitável na futura vitória contra o Rei do Mundo. E a gente precisa analisar alguns pontos para entender o fim do lendário Scopper Gaban. Algo que eu não quero que aconteça, mas vejo se aproximando. Os motivos que levam à sua morte, sua importância e as consequências absurdas disso para o mundo de One Piece. E por fim, eu vou apresentar um cenário que vai ser ainda mais devastador para o Gaban do que se ele perder sua vida. Parte 1. A conjuntura atual. Neronaimu está em Elbaf e o nível de sua ameaça exige um preço narrativo. Uma das formas descritas mais efetivas para transmitir a noção de perigo ao leitor é através das consequências. Em Marineford, Ace e Barba Branca morreram para mostrar que aquela guerra mudaria a história. Agora, quem acaba de entrar em cena é simplesmente o ser mais poderoso do mundo. Se ninguém importante e poderoso cair diante dele, existe um risco de Imu parecer menos ameaçador do que sempre prometeu ser. Agora é muito importante a gente lembrar que Oda já disse que não gosta de matar personagem porque isso estraga a festa no final dos arcos, mas também é muito importante lembrar que em Wano, a morte do Izo e do Ashura Douji não impediram a celebração de um país finalmente livre da tirania, mas sim geraram uma bela cena com seus companheiros. No arco seguinte, em Egghead, também tivemos uma fatalidade com a morte do Vegapunk devido à aparição de um almirante e 5 Gorosei, um nível de ameaça altíssimo. Então, levando em conta o histórico dos últimos 2 arcos, sem contar essa parte aqui do Kinemon que, pelo amor de Deus, deveria ter morrido, mas não morreu, faz todo o sentido do mundo que a aparição do ser mais poderoso do universo venha acompanhada de uma morte marcante. Alguém vai morrer em Elbaf e tudo aponta, inclusive as lâminas lendárias de Imu, em direção ao Scopper Gaban. Parte 2. Os motivos para a morte. One Piece fala muito sobre a vontade herdada e a passagem das eras. O Gaban é da geração antiga e sabe que uma tripulação viria para superar os piratas do Roger. Shanks já falou do Luffy para ele. Crocus também deve ter mencionado o garoto nessa conversa, e muito provavelmente o Rayleigh, em um encontro que ainda não nos foi revelado. Então ele sabe que esse bando que o Roger aguarda são os piratas do Chapéu de Palha. O Gaban reconhece a importância do seu papel para o futuro do mundo, então ele estaria disposto a se sacrificar pelo bem maior, até porque a missão dos piratas do Roger parece ser essa. Seu capitão se entregou para acender a chama da grande era dos piratas, que se tornou um incêndio por todo mundo, inspirando sonhadores de todos os cantos do planeta para buscar o tesouro One Piece. Crocus estava lá na entrada da Grand Line a fim de reconhecer e ensinar ao potencial futuro rei dos piratas como se navegar por esses mares. Silvers Rayleigh na metade, em Sabaody, pronto para confirmar e treinar o homem que um dia o viria a superar. Agora, Scopper Gaban aparece como uma figura para supostamente auxiliar em direção ao seu trono e tesouro ao alcançar Laugh Tale. Se eles dedicaram suas vidas a essa função, a esse propósito maior, por que não dariam suas vidas por ele? Nenhum deles tentou voltar à Última Ilha, e isso mostra que a verdadeira missão dos piratas do Roger nunca foi terminar a história, mas sim preparar quem a terminaria. Se essa sempre foi a filosofia dessa geração, então o Gaban entregar a própria vida para proteger o homem que herdará essa vontade seria um desfecho muito coerente. Eles têm um propósito maior que o valor da própria vida. E o Gaban já mostrou sua disposição ao sacrifício em Elbaf no seu confronto contra Gunko, onde ele se entrega pela vida de seu filho e pelas crianças de Elbaf. Ele quer um futuro melhor para o Kron, e parece que ele não pouparia esforços para isso.
Então, ele se entregar pela próxima era é um sacrifício pela sua mulher, pelo seu filho, pelo homem que o Roger aguardava, pelo próprio Roger, por Elbaf, pelo futuro e pelo mundo. É mais uma peça nesse enorme tabuleiro em busca do amanhecer. Evento esse que precisa chegar em um momento certo, específico, e o Gaban, há 25 anos, sabe disso. Se prepara, tem noção que a hora vai chegar e a importância que ela representa para o planeta. O Scopper Gaban em pouco tempo também conquistou o afeto dos fãs. Eu sinto que parte desse carinho vem do legado dos Piratas do Roger e também da admiração que já existe de nós por Roger e Rayleigh, mas ele é um personagem com outras características, único na sua maneira de ser e também cheio de vida. Oda fez questão de construir uma família para ele, mostrar sua relação com Ripley e Kron e revelar um lado humano que aproxima o personagem do público. Isso faz com que uma eventual morte carregue um peso emocional maior. Se essa luta tivesse acontecido no começo de Elbaf, seria muito apressada, muito do nada. O personagem estava sendo apresentado, o público ainda não tinha criado uma conexão com ele e seu fim soaria mais como um recurso para chocar ali, e impactar do que uma consequência natural da história. Mas agora tem muito mais, sua personalidade, sua força, seu senso de humor, seus valores. Ele é um cara completo. O Gaban ele deixou de ser o terceiro homem dos Piratas do Roger para se tornar um personagem que os leitores genuinamente gostam e querem ver vivo. E o perigo está exatamente aí. Quando o personagem conquista esse espaço, uma morte se torna muito mais perigosa, com a ideia de impactar o leitor, mudar o rumo da história e principalmente transformar os personagens que permanecem vivos. Além disso, o Gaban infelizmente tem todas as características de um personagem cuja queda elevaria ainda mais a presença de Mu na história. O soberano desse mundo precisa cravar a sua presença. Porque até agora ele impressiona muito pelo poder que demonstrou, mas esse poder ainda não se resumiu à maior consequência que ele poderia trazer, a morte de alguém. Ele ainda não deixou uma grande cicatriz emocional. Então desde sua chegada em Elbaf, muitos leitores especulam que ele poderia matar alguém. Eu mesmo fiz um vídeo analisando quem teria mais chances de morrer e o Scopper Gaban apareceu como o segundo nome mais provável. E diante dos acontecimentos recentes, essa possibilidade só ganha força. Com o Loki derrotado, Luffy à beira da morte e o Gaban surgindo já muito ferido como a última grande esperança de resistência contra Imu, gente, tudo conspira para que esse confronto termine em tragédia. Eu, na minha humilde opinião, acredito que poucas coisas conferem tanto peso ao antagonista quanto o autor faz ele derrotar uma figura lendária e principalmente admirada pelos leitores. Tá aí um motivo de você nunca esquecer o rosto desse homem. Parte 3. As consequências da morte. Um dos principais argumentos contra a morte do Scopper Gaban é justamente uma frase dita por ele no começo do arco. Se Elbaf ainda estiver intacta quando tudo isso acabar, venham me encontrar. Essa fala sempre passou a sensação de que o Gaban ainda teria uma função importante depois do conflito, talvez revelando algum segredo fundamental para a reta final da jornada. Por muito tempo, a interpretação mais óbvia era que ele poderia ajudar Luffy e o Zoro com informações sobre Laugh Tale, o último Road Poneglyph, o homem marcado pelas chamas, que pode ser ele próprio, ou até algum conhecimento que os piratas do Roger carregaram durante décadas. Mas conforme os acontecimentos de Elbaf avançaram, essa frase começou a ficar estranha e me dá a impressão de ser propositalmente enganosa. No caso, o Oda fazendo ela ser enganosa e não o Gaban. O Gaban fala isso pro Luffy e pro Zoro num contexto de batalha, então pode ser que fosse um ensinamento importante de combate. E o tema recorrente que ele traz para Elbaf é o uso do Haki do Conquistador. E que forma melhor de ensinar algo sobre a maior habilidade de todas, demonstrando isso diante do próprio Rei do Mundo. Com Luffy e Loki observando o próprio confronto contra Imu, pode ser que ele acabe se tornando uma aula sobre o uso do Haki do Conquistador que ele gostaria de dar aos garotos. É possível que exista um refinamento, uma técnica específica do Haki do Rei que possa ser usado para equilibrar mais o combate contra Nerona Imu, ou até, quem sabe, derrotá-lo, se não nessa ocasião, em um combate futuro.
Aqui, eu não tô querendo dizer que o Haki do Gaban é mais poderoso que o do Loki ou do Luffy, mas eu quero sim dizer que ele pode ter mais domínio, mais entendimento e maior controle. Eu não quero comparar volume de Haki, mas sim a habilidade em seu uso. A questão não é quantidade de poder, mas sim experiência. O Gaban pertence a uma geração que teve ao lado do Roger, uma geração que viu o Haki do Rei sendo elevado ao seu limite. Então talvez o último papel de Scopper Gaban seja esse. Assim como Rayleigh preparou Luffy para o Novo Mundo, o Gaban vai ser aquele que entrega a peça final para enfrentar o maior inimigo da humanidade. Sua batalha contra Imu não será um confronto de força, mas sim uma transmissão de conhecimento entre gerações. O último ensinamento de Gaban vai ser o caminho necessário para o futuro Rei dos Piratas derrotar o Rei do Mundo. Eu vejo uma carga emocional absurda para a morte do Gaban. Por um lado, eu realmente não quero que ela aconteça. Eu gosto muito do personagem e gostaria de ver ele participando ainda mais desse arco, né? Vivendo tranquilamente com sua família, criando relações com os Chapéus de Palha, mas pelo outro lado, é uma oportunidade grande de trazer um impacto muito forte e mais uma morte épica para as páginas de One Piece. Porque uma lenda como ele jamais cairia sem entregar muita coisa pra gente. Parte 4, a outra possibilidade. Talvez o mais curioso de tudo aqui levantado é que um dos argumentos centrais do vídeo pode ser usado para salvar o Scopper Gaban. Se eu falei tanto do sacrifício de uma geração por outra, existe um guerreiro de Elbaf. Melhor, o principal símbolo de equilíbrio e dignidade do país. O guru que oferece sua sabedoria à Terra dos Gigantes há mais de 400 anos. Um homem que perdeu sua companhia há 63 anos no mesmo período em que nasceu o amaldiçoado Príncipe Loki. Eu tô falando da maior lenda da região, o incontestável Yaru. O único personagem que no meu vídeo de quem iria morrer em Elbaf, eu coloquei acima do Scopper Gaban. Uma morte heróica combinaria perfeitamente com todo o seu arco. Acho que seria uma escolha certeira do Oda. Além disso, ele é o capitão gigante guerreiro de 2 gerações passadas, então sua vontade certamente seria herdada, melhor, sua vontade já foi herdada por Dory e por Brog, e agora também vive em Hyrule. É fácil fechar os olhos e ver o Yaru lutando até o fim com todas suas forças, carregando a honra dos guerreiros de Elbaf até seu último suspiro. De certa forma, mostrando o valor da cultura do país para as próprias crianças ali presentes, trazendo o equilíbrio entre o progresso e a tradição guerreira que pouco a pouco vem sendo abandonada. A verdade é que a morte dele tem muito para entregar para a história e principalmente para o país dos gigantes. Mas, o guerreiro equivalente a ele, Yoru, seu melhor amigo, morreu nas mãos de uma criança de 5 anos de idade, com um golpe absurdamente violento. Então vamos pensar com calma. O que diabos a gente pode esperar desse agora muito idoso contra um ser que tem mais do que o dobro da sua idade e uma condição física 1 milhão de vezes melhores? Pois é, galera, no cenário atual, quem corre o maior risco é, sem sombra de dúvidas, Scopper Gaban. Parte final, a dor pior que a morte. E para fechar, existe ainda um último cenário que eu acho interessante levantar. Talvez o destino de Gaban seja ser tomado pelo Dome Reverse e acabar se tornando uma arma nas mãos de Imu. Além de colocar alguém absurdamente poderoso contra a nova geração, isso abriria uma situação extremamente cruel. O Gaban seria obrigado a lutar contra aqueles que ele ama, atacando seu próprio filho, a sua própria família, sua mulher, fazendo um paralelo à tragédia que vimos com Rox de Shebeck em God Valley. E na moral, eu falei que o Shebeck era meu pai. Falo que o Gaban é meu pai. Se o destino dos dois for compartilhado, meu Deus do céu, Eiichiro Oda, um gênio cruel. Pensa aqui comigo. Imu tá sofrendo os efeitos colaterais de não estar em Marejoa e é possível que em alguma altura ele tenha que abandonar o confronto e voltar para a Terra Sagrada. Mas e aí? Acabou? Elbaf tá salva? Não, porque ele pode deixar o Gaban como seu receptáculo. Nesse cenário, o grande adversário de Elbaf poderia não ser o próprio Imu, mas sim o braço esquerdo do Rei dos Piratas corrompido pelo poder e controle do Rei do Mundo.
Luffy e Loki seriam obrigados a enfrentar alguém que eles não querem matar, utilizando todo o domínio do Haki para tentar expulsar essa influência e libertar o Gaban, criando um paralelo direto com o que vimos em God Valley, no confronto entre Gold Roger, Monkey D. Garp e Rox de Shebeck. Só que aqui tem um detalhe. Eu acharia maravilhoso se o próprio ensinamento final do Gaban pro Luffy e pro Loki sobre o Haki do Conquistador fosse a chave para libertá-lo do Dome Reverse e salvar sua vida, mostrando que sua última batalha não seria sobre matar, mas sim sobre libertar. E meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que o Chopper Gaban continue vivo, aconteça uma coisa meio Kinemon ali em Wano. A gente torce pra isso porque o carinho pelo personagem é grande, tá? Gosto muito dele, mas entendo perfeitamente se, como tudo indica, ele acabar encontrando seu fim nas mãos de Nerona e Moa. Certamente vai ser algo lendário, vai ser algo muito épico e com consequências muito importantes para a história de One Piece. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like que ajuda pra caramba, se inscreve também no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Tamo junto, galera! Valeu!